Só queria dizer que papo mais delicioso que foi esse que a gente teve. Eu acho que vocês assustaram, mas eu queria dizer que eu também assustei com a buzina. É bom que todo mundo já acordou e já se prepara para a nossa próxima conversa. Porque assim, pode ser que microcomunidades sejam esse grande radar para a gente saber onde a gente investe a nossa verba dentro da Creator Economy. E quando a gente pensa em microcomunidades, a gente pensa também sobre essa nova métrica do marketing de influência, que é o Community Score. Então, vamos falar agora de dados, de métricas. Acho que é importante também para a gente conseguir mensurar o nosso mercado e também apresentar os resultados de negócio e o impacto que a gente consegue trazer para as marcas. Então, é com muito prazer que eu quero convidar para o palco, nesse instante, Otávio Hereno, publicitário e fundador da Human Data. Uma salva de palmas! Convido também Fernando Kovac, cientista de dados e também fundador da Human Data. Fiquem à vontade, o palco é de vocês. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo valioso tempo de vocês. Final de tarde de uma segunda-feira, está todo mundo aqui ainda. E a ideia aqui é realmente falar sobre comunidades. A gente acabou de ter um painel sobre comunidades, mas, muito além disso, antigamente, se a gente fosse puxar uns 2, 3 anos atrás, as marcas estavam batendo muito, principalmente nas agências e dos influenciadores, em eu quero um conteúdo viral, eu quero algo que engaje meu público. O conteúdo viral, o conteúdo orgânico, era aquilo que realmente fazia a diferença, aquele desafio da marca, desafio da marca para as agências. E hoje o desafio da marca para as agências é: eu preciso entrar em comunidades, eu preciso falar a língua do meu público, eu preciso estar na comunidade de moda, eu preciso estar na comunidade de gamers, de esportes, mas o que pouco tem se falado é como que as marcas têm tomado essa decisão de realmente escolher as comunidades. Então, hoje a gente vai trazer um case prático, falando do Community Score, uma nova métrica para o marketing de influência. Depois de 3 anos de validação de mercado, mais de 250 marcas atendidas, a gente traz o Community Score justamente para que as marcas tenham uma segurança maior na decisão de entrada das comunidades. A Bruna acabou de falar aqui, o jeito dela de cuidar da sua comunidade. Os creators já estão cuidando melhor da sua comunidade. Mas como que uma marca vai decidir o seu investimento? Eu vou para moda, eu vou para gamers, eu vou para esportes? Não necessariamente uma marca de beauty precisa falar só com a comunidade de beauty, com influenciadores de beauty. O influenciador de beauty ele tem diversas outras comunidades. Então, o case que a gente traz aqui hoje é de uma marca de energéticos. Uma marca de energéticos para a classe C e D, que chegou batendo exatamente da mesma maneira, com o desafio que a maioria das marcas chegam hoje para as agências e também para os creators, que é: eu preciso furar uma bolha, eu preciso encontrar uma comunidade antes do meu concorrente. E para essa marca, muito mais ainda, porque era uma marca da classe CD, com grandes players dominando o mercado de energéticos, e a gente roda o Human Community, que é um produto que ele traz o Community Score, que ele mapeia mais de 100 comunidades. E dentro dessas comunidades que a gente mapeou, uma delas chamou a atenção. O público da marca estava engajando 40% acima da média do brasileiro com conteúdos religiosos no Instagram. Puta, conteúdos religiosos, uma marca de energéticos, 40% acima da média nacional. E a indagação trouxe para a gente a aprovação ou refutação de hipóteses. E a gente foi se aprofundar no brasileiro, que tipo de ocasião de consumo, o que estava fazendo o brasileiro consumir energético, o que eles estavam falando nas redes sociais. E aí trouxe para a gente o famoso dado fura-bolha. Além dos dados clichês, o brasileiro consome energético para dar mais energia para esporte, para dar mais energia para o trabalho. Principalmente no período pandêmico também, as comunidades periféricas acabaram crescendo muito, o volume de adegas, então o famoso copão para misturar com destilados, até aí beleza, todo mundo já sabia disso. Mas aí veio um público de religião. E dentro desse público, por que a gente identificou esse dado fura-bolha? Milhares de brasileiros falando nas redes sociais que estão cansados, que voltam para o trabalho, demoram 2 a 3 horas por dia em transporte público, apertado, cansados, e precisam tomar um energético para aguentar a hora do culto. Sim,
os evangélicos. Mais de 50 milhões de brasileiros passaram a entrar no radar da marca. Uma comunidade de 50 milhões, a gente fala muito de microcomunidades, mas 50 milhões de brasileiros passaram a entrar no radar da marca justamente porque a marca teve essa preocupação de entender que tipo de comunidade antes que ela iria abordar. Obviamente, ela se espelhou, o seu branding ainda foi para energia, para esportes radicais, etc., mas o seu trade fez com que eles aumentassem de 15% a 20% sua receita nessas comunidades periféricas. Então, é muito sobre como que você vai escolher a sua comunidade, qual que é a importância disso. Comunidades é a pauta quente, né? Já está dentro do quebra-cabeça das marcas e dos influenciadores, dentro da linha estratégica, mas comunidades é tão atual que ela já está ficando para trás. Que aí a gente fala já das microcomunidades. Então, não necessariamente uma marca que tem um grande público com uma afinidade grande para comunidades de esportes, ela revela um dado para você. O público de ciclismo ele é muito diferente do público de beach tênis, que é diferente do público de futebol, que é muito diferente do público de musculação. Então, a gente começa a entender qual que é a importância da marca entender realmente a sua base de seguidores. Então, a partir disso, a gente segue uma estratégia para a marca que ela consiga entender realmente quantos % do seu público engaja acima ou abaixo da média nacional com mais de 100 microcomunidades. Tá? E agora que eu passo a bola para o Fernando, que é um craque de dados para a Creator Economy. E, Fê, o que você enxerga, principalmente, com uma métrica que ela traz realmente a mensuração de comunidades para o mercado? Como que você enxerga se realmente isso é um hype ou se isso realmente é uma nova era para o marketing de influência? Sim, tudo que a gente vem fazendo nos últimos anos foi realmente olhar para as comunidades. Dentro das comunidades, a gente tem algoritmos muito poderosos que a gente metrifica o que as pessoas estão engajando além daquelas comunidades. E a gente sempre pensou em 2 pontos muito relevantes dentro dessa trajetória que a marca tem em redes sociais, que não é só entrar com creators para gerar um hype ou gerar um conteúdo que gera engajamento, mas atacar 2 pontos principais. O primeiro de branding. Então, dentro de branding, é que uma marca consiga ter, desde o awareness até a fidelidade da marca, então toda a construção de branding da marca, onde a marca se posiciona dentro de uma comunidade de uma maneira relevante. Dentro desse case de energéticos foi muito legal, porque a gente trouxe três públicos onde eles fizeram ações de micro-influenciadores. Então, primeiro religioso, segundo era um público de pré-treino. Então, energéticos no Brasil é um pré-treino de classe C também. Então, o pessoal toma lá um energético e vai treinar e vai para a academia do bairro. E um outro de profissionais de segurança e motoristas de Uber, que rodam a madrugada também tomando energéticos. E a gente metrificou o tamanho dessas comunidades, metrificou o quanto a marca estava abaixo, né, da distribuição e das vendas. Então, a gente fez com que a marca crescesse mais de 40% de vendas dentro dessas comunidades específicas. Essa contratação de microinfluenciadores gerou um puta resultado legal, e que é o que a gente faz no nosso dia a dia para várias marcas. Então, a gente traz indicadores que mostram qual perfil de comunidade você está atingindo e quais são aquelas prioritárias para você fazer um investimento. E a plataforma ela traz uma curadoria já prévia interessante, onde você colocando lá as diversas 100 comunidades, você tem um ranking de mais de 30 mil influenciadores com autoridade naquela comunidade. E aí a gente sempre pensou, desde que a gente começou, né, todo esse trabalho de data science, todo esse trabalho metodológico, é que a gente tem que ouvir a comunidade. A gente não ouve muito o que o influenciador está falando, mas a gente ouve o que a comunidade está falando e o que a comunidade está engajando. E a partir disso a gente tem um ranking. E aí esse ranking ele traz para a gente influenciadores que estão dentro daquela comunidade, mas também influenciadores que são, como a gente falou da Bruna maravilhosa que estava aqui com a gente, muitas pessoas que seguem ela, a base de seguidores dela tem uma base de comunidade muito forte de nutrição, de moda, de lifestyle. Então a gente também traz toda uma curadoria prévia já de influenciadores dentro dessas comunidades. E ouvir a comunidade é muito importante, porque isso acho que mexe em 2 pontos principais. O primeiro ponto, que é o ponto do branding, a construção de valor de marca, para a marca poder trabalhar o ticket dela de maneira assertiva e poder trabalhar melhor o ticket dela sem trabalhar tanto por preço. E um outro ponto de branding mesmo, que é a construção de características aqui de relevância e de conexão com os clientes a partir
dessas comunidades. Do ponto de vista de autenticidade, muito que a Bruna falou antes também no painel anterior, os creators já sabem como criar comunidade, as marcas já estão entrando nessa penetração de comunidades. Mas do ponto de vista de resultado, de ROI, o quanto que impacta uma marca hoje poder investir de acordo com o quanto que ela atinge em cada uma das comunidades? A gente, na nossa última métrica, 70% acima, você contratar, né, influencers dentro das comunidades, eles geram 70% acima de ROI do que grandes celebridades ou do que os mega influencers, aqui, os embaixadores. Então, entrar nas comunidades, você tem um ticket muito mais baixo, né, uma verba muito mais baixa que você precisa de marketing, e, por outro lado, você consegue 70% a mais de eficiência, gerando muito mais autenticidade, gerando muito mais conexão com o público que você está falando do que as personalidades, as grandes celebridades geram. Boa, pessoal. Então, em resumo, não é só um hype, realmente é uma nova era do marketing de influência. E a gente encerra aqui justamente com o retorno da pergunta para as marcas. Qual que é o melhor jeito de você escolher a sua comunidade? Que você quer comunidade, a gente já entendeu. Mas qual que é o melhor jeito de você escolher essa comunidade para que você tenha resultados como esse que o Fernando falou agora? Pessoal, muito obrigado, viu?